Luciane, em abril de 2022, eu aceitei um trabalho de construção civil longe de casa. Era parte de um programa de acomodação temporária de 3 meses. O pagamento era decente e, para ser sincero, eu precisava de cada centavo. As coisas não estavam boas para mim financeiramente. Ter meu velho amigo Marcelo trabalhando junto também pesou na decisão. Parecia uma chance de mudar um pouco a rotina, ganhar dinheiro, sair de casa e, quem sabe, encontrar um pouco de paz longe da bagunça da vida diária. O trabalho em si não era ruim. Depois de algumas semanas, eu já tinha me adaptado bem. O que era realmente diferente era o lugar onde estávamos, um pedaço esquecido de interior, cercado por estradas sinuosas e quilômetros sem nenhuma casa à vista. Podia-se dirigir por horas sem cruzar com uma alma viva. Para a maioria dos caras isso era sufocante, mas para mim era libertador. Enquanto eles passavam os fins de semana afogados em bebida, eu tinha outros planos. Eu queria o silêncio, a solidão, o tipo de paz que só se encontra no meio do nada. Naquela sexta-feira, eu arrumei minha mochila e saí logo após o expediente, decidido a passar o fim de semana acampando no meio da floresta. A entrada da trilha ficava a apenas alguns minutos de onde estávamos hospedados. E em menos de 20 minutos caminhando, eu já estava mergulhado naquele oceano verde, rodeado apenas pelo sussurro do vento e o estalar das folhas sob minhas botas. Eu relaxei enquanto caminhava, respirando fundo o cheiro úmido da mata. Para soltar ainda mais o corpo, acendi um cigarro especial que tinha guardado só para momentos assim. Um pequeno ritual para deixar para trás o estresse, a pressão, o peso que às vezes parecia esmagar tudo. Ali na solidão, era como se eu pudesse simplesmente me dissolver na natureza. Quando o sol começou a se esconder atrás das copas das árvores, percebi que era hora de encontrar um bom lugar para montar o acampamento. As sombras se estendiam como dedos compridos sobre a trilha, tingindo tudo com uma tonalidade azulada e melancólica. Foi então que eu senti o cheiro. Uma fumaça leve, misturada ao aroma forte de madeira queimando, flutuava no ar. Achei que poderia ser outro campista, talvez algum morador local, algo que parecia normal no começo. Até que, no canto da visão, entre os troncos escurecidos, percebi um brilho fraco e alaranjado. Fogo, uma chama dançando suavemente entre as árvores. A curiosidade, junto com uma estranha confiança tola, me fez sair da trilha e caminhar em direção à luz. Eu não estava com medo. Anos de treino em esportes de combate e uma boa forma física me davam uma sensação de segurança, até certo ponto. Mas quanto mais eu me aproximava, mais alguma coisa dentro de mim parecia querer gritar para voltar. E então eu vi. Entre os troncos surgiam reflexos metálicos estranhos. Carrinhos de supermercado, dezenas deles. Alguns pendurados em cordas, presos às árvores, balançando lentamente como se fossem parte de algum ritual macabro. Outros estavam empilhados, retorcidos, formando estruturas grotescas, como se alguém tivesse construído uma espécie de parque infantil sombrio de ferro enferrujado. Aquilo não era um acampamento, era outra coisa, algo que não queria ser encontrado. Tirei o celular do bolso e comecei a fotografar. Quem iria acreditar em mim sem provas? Ninguém. Mas foi aí que percebi algo ainda mais perturbador. Bem acima da fogueira, pendurado como um troféu sinistro, estava um enfeite antigo em forma de pato. E nas costas desse pato, derretido e deformado, havia um boneco de bebê queimado. Seus braços e pernas estavam retorcidos pelo calor. Seus olhos vazios pareciam me encarar no escuro. Fotografei aquilo também, mas à medida que eu olhava para aquela cena, uma sensação de opressão começou a se espalhar pelo meu peito, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. A fogueira não estava abandonada. As chamas ainda eram fortes, alimentadas recentemente. Garrafas de água espalhadas pelo chão
denunciavam que alguém estivera ali, ou talvez ainda estivesse, observando. Por um instante, pensei em dar meia volta, correr de volta para o caminho principal, esquecer que tinha visto tudo aquilo, mas não o fiz, talvez por orgulho, talvez por estupidez. Em vez disso, continuei andando, tentando convencer a mim mesmo de que era só algum lunático, alguém esquisito, mas inofensivo. Só que, a cada passo, eu olhava para trás mais vezes do que gostaria de admitir. Depois de me afastar daquele acampamento bizarro, caminhei por mais uns bons 20 minutos, tentando colocar o máximo de distância entre mim e aquele lugar. Mas a luz do dia estava morrendo rápido. O céu, antes alaranjado, já se afogava num azul profundo, quase negro. Eu sabia que precisava arranjar lenha antes que a escuridão tomasse tudo. Me afastei da trilha outra vez, procurando pedaços secos que pudessem alimentar o fogo. Não estava preocupado. Carregava comigo uma pequena reserva de emergência, mas sabia que não seria suficiente para toda a noite. Passei a próxima hora recolhendo madeira e montando meu acampamento. A barraca ficou pronta pouco antes das 9 da noite. Com o fogo aceso, preparei minha refeição. Um pedaço de carne e algumas batatas embrulhadas em papel alumínio, assando lentamente nas brasas. Depois de comer, acendi outro cigarro e deixei que o calor do fogo e a fumaça me entorpecessem os pensamentos. Por alguns momentos, quase consegui esquecer o que tinha visto. O som das árvores balançando, o estalo ocasional das brasas, a escuridão abraçando o mundo ao meu redor. Era estranho como, mesmo após algo tão perturbador, a floresta ainda conseguia me acalmar. Coloquei meus fones de ouvido e dei play em uma playlist de casos criminais antigos que eu tinha baixado. Histórias de crimes não resolvidos. Sempre tive um gosto estranho por isso. Enquanto as vozes narravam crimes esquecidos, deixei que o sono me encontrasse, embalado pelo crepitar do fogo e a sinfonia distante da mata. Mas não durou muito. Acordei de repente. O ar dentro da barraca parecia mais frio, mais denso. O fogo, lá fora, havia diminuído, lançando sombras vacilantes nas paredes de tecido. Peguei o celular. Eram 4 da manhã. No começo, não entendi o que tinha me despertado. Fiquei ali, imóvel, tentando ouvir além do meu próprio coração disparado. Então eu escutei um assobio, lento, arrastado. Uma melodia estranha, sem pressa, que dançava entre as árvores. Meu corpo congelou. Era como se cada célula tivesse esquecido como se mover. Deitei imóvel, ouvindo aquele som vindo de algum ponto próximo. Muito próximo. O assobio parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais apavorante. Então vieram os passos, leves, rápidos, cautelosos, circulando minha barraca. Eu não conseguia vê-los, mas podia sentir. Cada estalo de galho, cada folha amassada, era uma agulhada no meu peito. Meu coração batia tão forte que eu pensei que poderiam ouvi-lo. Demorou um pouco até que meu corpo finalmente respondesse. Num impulso cego, calcei as botas, arrebentei o zíper da barraca e saltei para fora. E o que tornou tudo ainda pior, Lucian, o que fez o pavor se enraizar até os ossos, foi perceber que os passos vinham exatamente da direção do caminho de volta, da única rota segura para sair dali. O instinto falou mais alto. Corri. Sem pensar, sem olhar para trás. Só correndo. Me embrenhei ainda mais na mata, pulando galhos, me arranhando em espinhos e cipós. Atrás de mim, os sons aumentaram. Não era uma única pessoa. Os passos eram muitos, sobrepostos, desordenados. Havia mais de 2, talvez 3 ou mais. Durante o que pareceu uma eternidade, corri com tudo que tinha. Meus pulmões queimavam, minhas pernas suplicavam por descanso. Mas eu sabia que se parasse, não sairia dali. Vi uma formação de árvores grossas, cerradas, e me joguei para dentro dela. Me arrastei entre raízes e folhas, me enterrando o máximo que consegui. E esperei.
Fiquei imóvel, mal respirando, enquanto os passos passavam por perto, diminuindo até desaparecerem na escuridão. Fiquei ali, deitado no chão úmido, por tempo demais para contar. Cada segundo parecia se arrastar, feito um fio de arame espesso cortando a pele. Não sabia se o que me assustava mais era o que eu tinha ouvido ou o que poderia ainda estar me espreitando na escuridão. Quando finalmente criei coragem, comecei a rastejar para longe dali. Cada movimento era um esforço. Galhos cortavam meus braços. Raízes arranhavam minhas pernas e o frio parecia ter se instalado de vez nos meus ossos. Eu só pensava em uma coisa: sair dali. Quando o mato começou a rarear e as árvores se tornaram menos densas, vi ao longe uma clareira iluminada pela tênue luz da madrugada. Meu coração bateu ainda mais forte. Ali, além daquela abertura, eu reconheci a trilha, o caminho de volta. Juntei as últimas forças e corri. Corri como se a própria morte estivesse logo atrás de mim. Não olhei para trás. Não respirei fundo. Não hesitei. Só corri. Atravessei a entrada da trilha sem diminuir o passo e continuei até alcançar a estrada de terra. Nenhuma sombra me seguiu, nenhum som estranho me perseguiu. Mas o medo, Lucian, o medo colou em mim como uma segunda pele. Quando cheguei de volta ao alojamento, ainda ofegante, bati à porta principal até que alguém abrisse. Contei tudo o que aconteceu, cada detalhe. Falei da fogueira, dos carrinhos de supermercado, do boneco derretido, dos passos, do assobio. Chamaram a polícia. Eles ouviram minha história, fizeram algumas perguntas, anotaram meu depoimento e prometeram investigar. Mas como tantas outras promessas feitas no meio de lugares esquecidos, ela evaporou. Nunca ouvi mais nada. Nunca soube se encontraram alguém, se seguiram algum rastro. Talvez nem tenham tentado de verdade. Completei o meu contrato. Cumpri cada dia como uma sombra de mim mesmo. E assim que pude, voltei para casa. Mas o que vivi naquela floresta nunca mais me deixou. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir aquele assobio arrastado flutuando entre as árvores. Consigo sentir o frio rastejando pela pele, o cheiro denso de fumaça queimando no ar, a presença de algo que não deveria estar ali. Se eu aprendi algo naquela noite, Lucian, é que quando alguma coisa no fundo do seu instinto gritar para ir embora, você precisa ouvir. Eu quase não ouvi. E talvez, se tivesse ficado só um pouco mais, hoje eu seria apenas mais um desaparecido no interior, esquecido entre as árvores e os sussurros da floresta. Se você se arrepiou com esse relato, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum passo nessa jornada pelo desconhecido. Compartilhe essa história com alguém que teria coragem de olhar pela janela. E me conta nos comentários, o que você faria se alguém aparecesse sorrindo no seu quintal depois da meia-noite? Até a próxima. E lembre-se, às vezes é o silêncio que mais grita.